Meu nome é Gilberto e esta é uma aula de ciências para o PEJA 2. Vamos falar hoje sobre átomos e elementos químicos. Então, olha só, a grosso modo, o átomo é uma partícula muito pequena, é uma estrutura muito pequena, a menor parte da matéria. Então, para que a gente consiga observar esse átomo, é necessário utilizar microscópios como, por exemplo, o microscópio de tunelamento, que emite ondas eletromagnéticas e convertem essas ondas eletromagnéticas em imagem. E aí a gente consegue observar através dessa conversão. O termo átomo ele foi descrito já na Grécia Antiga, 500 anos antes de Cristo, por filósofos como Demócrito e Leucipo. Esses filósofos já imaginavam partículas mínimas que formariam a matéria. Então nós temos esse termo surgindo há muito tempo atrás. Então o termo átomo tem origem grega, que significa indivisível, o termo á de negação, e tomo, que significa cortar, né, dividir. Então o termo átomo significa algo que a gente não pode dividir, algo indivisível. Já outros filósofos, como Empédocles e Aristóteles, imaginavam a matéria de forma diferente. Imaginavam que toda a matéria seria formada de elementos essenciais, elementos mínimos, que seria fogo, terra, água e ar, e a mistura desses elementos formaria tudo que existe de matéria aqui no planeta. Então, o termo átomo, cientificamente, só começou a ser proposto de verdade, cientificamente, em 1808, por Joseph John Dalton, que foi um professor inglês, e ele propôs as ideias desse átomo, que seria uma partícula mínima, rígida, maciça, indestrutível, indivisível e homogênea. Então, além de perceber essa estrutura do átomo, ele percebeu que esses átomos não seriam exatamente todos iguais e então teríamos elementos químicos. Então, como por exemplo, temos a água sendo formada de 2 hidrogênios e um oxigênio. Esse oxigênio poderia sair desse contexto e se ligar com outro hidrogênio, formar uma molécula de gás, oxigênio. Então teríamos pequenas bolinhas que se ligariam uma com a outra, formariam então as outras coisas diferentes. Então os elementos foram aos poucos sendo descobertos, essas bolinhas diferentes. Thomson, em 1898, Joseph John Thomson, um físico inglês, propôs que esse átomo não seria bem indivisível assim. Na verdade, existiria uma outra partícula que ele chamou de elétron. Então ele fez um experimento com raios catódicos, percebeu a existência desse elétron e propôs um modelo chamado popularmente de modelo de pudim de passas, onde ele imaginou o átomo tendo uma bola esférica com carga positiva e pequenas bolinhas menores tendo cargas negativas, que seriam os elétrons. Então, esses elétrons eles poderiam sair desse átomo e esse átomo estaria mais carregado ou menos carregado eletricamente através da saída desses elétrons. Já em 1911, Rutherford apresentou uma outra teoria, mudando novamente o modelo do átomo. Então, a teoria foi realizada através de um experimento onde ele pegou uma lâmina de ouro muito fina e bombardeou essa lâmina de ouro por partículas alfas, uma partícula muito pequenininha. Então ele bombardeia e percebe que ao invés desse átomo passar direto, como proposto na parte esquerda da figura, esse átomo ele refletia de maneira um pouco aleatória. Então ele imagina que o átomo teria um núcleo, então esse próton proposto por Thomson, na verdade ele estaria no núcleo. E esses elétrons, essas partículas negativas, elas orbitariam esse núcleo. Através dessa reflexão de partículas alfa, foi o que ele imaginou. James Chadwick, ele propôs também, ele percebeu, ele ganhou até o Nobel de Física em 1935, por perceber a existência do nêutron, que seria uma outra partícula que estaria também nesse núcleo. Então, é uma contribuição importante para o modelo também, apesar de menos popular. Então,
teríamos então o modelo dos orbitais. O Bohr ele percebe que esses elétrons eles orbitavam em distâncias diferentes desse núcleo. Então teríamos no núcleo prótons e nêutrons, e aí a gente teria os elétrons orbitando, assim como o Sol e os planetas, né? Os planetas orbitam o Sol, os elétrons orbitariam esse núcleo, né? Que tem os prótons e os nêutrons. Então esse modelo fica conhecido como modelo Rutherford-Bohr, que é o modelo mais usual quando falamos, né, de átomo. Porém, né, podemos observar aqui 4 modelos. Então, o modelo da bolinha vermelha é o modelo de Dalton, esferas maciças. Quando se percebe o elétron, nós temos o modelo de Thomson, modelo do pudim de passas. E temos o modelo do Rutherford-Bohr, né, que a gente falou agora. E tem um quarto modelo, que é o modelo proposto por Schrödinger. Tá? Então, nesse caso aqui, na verdade, ele imagina... Aqui a gente tem um modelo quântico para a matéria que a gente não utiliza tanto, né, no ensino médio nem no fundamental, porém é um modelo que é utilizado pelos físicos quânticos, um modelo mais sofisticado, onde nós temos probabilidades, o elétron não estaria em rotação, né, em translação desse núcleo, mas ele teria probabilidades de estar em locais diferentes e funcionaria mais ou menos como uma onda, né, ondulatório. Só que a gente não utiliza tanto esse modelo. Para muitas coisas, os modelos, né, anteriores funcionam. O modelo de Rutherford-Bohr funciona. Então, olha só, vamos revisar aqui, ó. Nós temos os prótons, né? Então, esse átomo não é tão divisível assim, pois tem partículas. Nós temos os prótons, representados pela letra P. Os nêutrons, representados pela letra N. Os elétrons, que nós representamos aqui pela letra E. E olha só, o número atômico é representado pela letra Z. O que é esse número atômico? O número atômico é justamente o número de prótons. Por quê? Porque o número de prótons não vai variar. Então, a gente diz que o número atômico é aquele que identifica o átomo e ele vai consistir no número de prótons. A gente tem muito pouco tempo para falar disso, mas eu vou apresentar aqui para vocês. A gente tem a massa. O que é a massa desse átomo? A massa é próton mais nêutron. Vou explicar por quê. A gente tem aqui, ó, as 3 partículas do átomo: próton, nêutrons e elétrons. Então a massa ela é relativa, tá? Então quando a gente tem próton e nêutron, a massa é 1. Então o elétron ele tem a massa 1 dividido por 1836. Ou seja, o elétron ele é 1836 vezes menor do que prótons e nêutrons. Então a gente diz que a massa desse elétron é desprezível. Agora, já quando a gente fala de carga, o nêutron não tem carga, o próton tem carga mais 1 e o elétron tem carga menos 1, ou seja, carga negativa, e o próton carga positiva. Quando o átomo for neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. E quando o átomo está ionizado, ou seja, ele tem carga, ou ele vai ter elétrons sobrando, ou ele vai ter prótons sobrando. Quando ele tem mais prótons, ele é um cátion. Quando ele tem mais elétrons, ele é um ânion. Então, íon cátion ou íon ânion. Lembrando que o próton, ele não sai, ele não passeia por aí normalmente. Quem vai sair e vai voltar vai ser o elétron. Então, ele pode ter mais elétrons, menos elétrons, e aí ele vai variando a sua carga. Uma outra coisa interessante, quando a gente fala nesse contexto de eletrosfera, é que os elétrons eles podem saltar de uma camada para outra, né? A gente tem 7 camadas de K a Q. Então, esses elétrons eles podem estar em camadas diferentes e, dependendo do átomo, quando você incide uma energia nesse átomo, ele pode emitir cor, né? E essa cor pode variar de acordo com a camada. Então, quando temos os letreiros de neon, os fogos de artifício, né? Essas cores das chamas vão variar de acordo com essas mudanças, né? de elétron para determinadas camadas eletrônicas. Outras coisas interessantes nesse tema, nós temos aqui o Becquerel, que ele propõe a ideia da radioatividade. Ele diz que alguns átomos podem ter radioatividade, ele mostra chapas, né? Aqui a gente tem
a radiografia, né, começando, ele mostra que alguns elementos sendo bombardeados, eles podem gerar essas imagens negras. E a gente tem a pesquisa, né, muito famosa de Marie Curie e seu marido, Pierre Curie, que fazem estudos, né, documentos com polônio, rádio, onde eles trabalham aqui com radioatividade. Os documentos, os protocolos produzidos por esse casal ainda se encontram radioativos até hoje, e ambos morreram aí de doenças devido a essa radioatividade que eles trabalhavam. Aqui eu coloquei aqui, ó, cada dia, né, se descobre elementos químicos novos, né, cada dia não, mas com o passar do tempo, são 110 elementos, 98 elementos químicos, são esses átomos diferentes, né, esses elementos químicos, ocorrem naturalmente na Terra. Elementos criados costumam ser instáveis, assim, duram pouco tempo no planeta. Os nomes dos elementos são dados pelo seu nome em latim ou grego, então eu coloquei aqui, por exemplo, o enxofre, começa com a letra E, mas ele é representado pela letra S, porque ele vem lá, né, da sua origem, que é sulfur. O fósforo, mesma coisa, é P, mas vem do fósforos, né, origem grega. E alguns podem se diferenciar para não ficar igual, né? O carbono é representado pela letra C, então a gente tem que diferenciar do cálcio, a gente usa uma letra minúscula para diferenciar. O cálcio, Ca, o cobre, Cu, e a mesma coisa aqui com o flúor e o ferro, né? O ferro F e o flúor F e o ferro Fe. E aqui a gente tem alguns elementos que são descobertos, a gente tem essas notícias, né? O nunênio, o novo elemento químico que cientistas japoneses tentam criar. Então esses elementos vão ser aí adicionados à tabela periódica dos elementos. Isso a gente vê depois, né? A tabela periódica a gente tem que aprofundar e aqui não dá tempo de falar. Então essa aqui é uma notícia de 15 de janeiro de 2018. Bem, para estudar esses átomos, né, são utilizados aceleradores de partículas. O que eles fazem? Eles aceleram esses átomos, fazem os átomos se chocar, e aí a gente consegue entender melhor essas partículas subatômicas. Então a gente tem o maior, né, acelerador de partículas na Europa, que é chamado o Grande Colisor de Hadrons, que pega um grande perímetro e vários países ali da União Europeia. Então aquele é subterrâneo, e aí os estudos são feitos para entendimento aí dessa estrutura atômica. Tá? Então olha só a área que ele pega, né? Uma outra coisa interessante são isótopos. Então a gente sabe que o número atômico ele representa o número de prótons. E alguns átomos podem variar sua massa apesar disso. Então eles podem variar em nêutrons. Então, por exemplo, nós conhecemos o hidrogênio, só que o hidrogênio ele pode ter 3 massas diferentes. Observa que próton ele só tem um só, sempre. Mas o número de nêutrons varia. Então a gente chama isso de isótopo. Então nós temos o massa 1, quando ele é prótion, massa 2, quando ele é deutério, e massa 3, quando ele é trítio. Então pode ter um comportamento diferente, de acordo com a massa maior ou menor, porém é o mesmo elemento, né? Então o número atômico é igual. E aqui mais algumas curiosidades, né? Que os elementos, eles muitas vezes são chamados de acordo com características visíveis, né? Que são mais simples, assim, né? Quando são descobertos, né? Então a gente tem o cloros, que vem de cloros amarelo esverdeado, o fósforo, que em grego significa o que traz a luz, né? Pela sua cor aí luminosa, o césio, que significa céu azul, porque quando você queima ele fica azul. O hélio vem dessa figura mitológica, Deus Hélio. Rafínio, que foi descoberto em Rafínia, que é uma cidade da Dinamarca. Promécio vem de Prometeus. Enstênio vem em homenagem a um super cientista, né, chamado Einstein. O lítio vem de litos, de pedra. Tá? Então, para finalizar, a gente não tem tempo quase. Por que o termo átomo não está tão correto, né? Botei não está correto, mas por que não é tão correto dizer átomo? Quais são as partículas que um átomo possui e o que é um íon, né? O que significa dizer que algo está ionizado? Então, o tempo acabou e agradeço, tudo de bom.